Bom dia, pessoal. Hoje, dia 10/6/2020, nós vamos estar fazendo uma formatação do ofício, e essa formatação ela vai ser feita através das utilizações das abas Ribbon de Layout e da página principal. Dentro da aba Ribbon Layout, a gente vai estar utilizando então toda a parte de formatação de página. Dentro da aba principal Home, a gente vai estar utilizando então a formatação de fonte e de parágrafo. Quando a gente pensa em ofício, a gente tem que pensar o seguinte: o ofício ele é feito dentro de algumas regras, aquelas que nós passamos especificamente dentro dos parâmetros aceitados pelo governo federal, dentro daquele documento de formatação baseado nas normas da BNT que são utilizadas pelo governo federal, ok? Então a gente vai estar utilizando aquelas normas que já foram passadas para que vocês consigam fazer então a formatação do seu documento. Beleza, pessoal? Nós gostaríamos, antes do mais, de lembrar o seguinte: quando nós fazemos uma formatação de um ofício, nós, dentro da empresa, nós temos que arquivar esse ofício, seja para o recebimento, seja para o envio. Quando nós vamos arquivar, nós colocamos dentro de pastas. A pasta ela é organizada da seguinte forma: você pega uma pasta, coloca atrás o ano dessa pasta, por exemplo 2020. Dentro dessa pasta você vai organizando os ofícios por ordem de recebimento ou de envio. No caso da empresa estar fazendo um ofício, ela vai estar colocando ofícios enviados no ano de 2020. E para arquivar então dentro dessa pasta, a gente usa um perfurador que fica mais ou menos a 1 centímetro da margem do papel, furando esse papel para que ele seja colocado dentro do arquivo e arquivado. Essa margem é importante que não pegue o próprio ofício, as coisas que estão escritas nela. Por isso que é importante fazer essa formatação de margem, para que na hora de você fazer o arquivamento desse ofício, você não perca a parte escrita dele. Por isso que é importante pensar antes de fazer um ofício, pensar como deve ficar a formatação. Só então depois você confecciona um ofício e você faz então a formatação desse ofício, ok? Nós vamos estar hoje então vendo especificamente isso: como formatar um ofício, como formatar a página desse ofício, e a gente vai aprender a fazer isso então dentro do Microsoft Word, ok, pessoal? E para começar então, nós vamos trocar a nossa tela aqui e nós vamos ver uma pequena apresentação do que nós estamos fazendo já dentro do nosso sisteminha. Professor Osmar, Aulas de Informática 2020, Colégio Estadual Dom Alberto Gonçalves. Nós já vimos muitas coisas acerca do Word. Nós vimos já toda a criação das abas Ribbon. Nós vimos a página Home, vimos a questão dentro da página Home de tabulação. Nós vimos lá a aba Inserir, vimos também a aba Layout, já vimos todas as abas do Word. E hoje, para nós confeccionarmos o nosso ofício, nós vamos estar vendo três abas especificamente: a aba Layout, a aba Home principal, né, para configuração de fonte e de parágrafo, e a aba Inserir. Nós vamos dar uma olhadinha ali também em algumas características, algumas coisas que nós vamos inserir dentro dessa nossa aba, ok, pessoal?
Dentro do layout da página, da aba Ribbon Layout, nós vamos encontrar essa formatação aqui. O layout, pessoal, ele vai ter dentro dessa aba as configurações de página, de parágrafo e organizar. Mas o que nós vamos ver especificamente então é a configuração de página aqui. Ok, pessoal? Dentro da aba Layout. Dentro da aba Página Principal, nós vamos estar vendo então a configuração de fonte aqui. E nós vamos estar vendo então a configuração de parágrafo. Por que nós vamos ver isso? Quando nós construímos o nosso documento do Word, nós vamos ter que configurar todo o documento com uma escrita única. Nós não podemos colocar várias fontes dentro de um documento, nós temos que colocar fonte única. E como aquele documento que nós enviamos do governo federal, com as normatizações de ofícios e coisas assim do Planalto, nós encontramos lá duas fontes que são possíveis de serem utilizadas dentro dessa formatação, que é a Times New Roman ou a Arial. São duas fontes básicas que vão ser utilizadas. Dentro daquele documento também nós vimos lá o tamanho dessa fonte, que é 12. Nós vimos também a parte de espaçamento do parágrafo, como ele deve ser, que é 1, né? Dentro dos parágrafos ali 1,5, e é isso que a gente vai configurar então dentro do nosso documento, ok? Dentro da aba Home. Beleza, pessoal? Então vamos ao que interessa. Aqui nós temos um documento, já está formatado, eu vou só limpar a formatação dele, para que a gente entenda mais ou menos o que eu fiz aqui. Eu fiz um ofício de solicitação, então, ao nosso presidente da República, senhor Jair Messias Bolsonaro. Ok? Dentro desse ofício, por que eu coloquei solicitação? Solicitação porque eu estou solicitando alguma coisa a essa pessoa física, porém uma pessoa pública, que é o presidente da República. Quando eu faço um ofício, então, pessoal, nós temos que identificar esse ofício primeiro. Nesse caso, ofício de solicitação. Dentro da nossa empresa, nós temos uma numeração de ofício, que é enviada e recebida. Quando eu envio um ofício, eu tenho que numerar esse ofício e eu faço ele em duas cópias. Uma eu envio para a pessoa, outra eu guardo nos meus arquivos. Se eu mando um ofício pelo correio, eu vou pegar uma AR, que é um registro de envio desse ofício. E é esse AR que eu vou anexar junto com o meu ofício. Caso contrário, se eu for entregar em mãos, eu levo as duas cópias e coloco no recibo um recibo de recebimento. Um recibo de recebimento é bom, né? Mas eu coloco um recibo no meu ofício dizendo quem recebeu, quando recebeu, na empresa destinatária do ofício. Ok? Então eu preciso colocar a numeração desse ofício e o ano. Como eu disse, as empresas organizam os ofícios enviados e recebidos pelo ano e em ordem cronológica do seu recebimento ou envio. Por isso nós precisamos colocar aqui o número do ofício e o ano a que ele se refere. E aqui nós colocamos então também uma identificação. Aqui deixa maior para a gente enxergar direito, uma identificação então do órgão dentro dessa empresa que está enviando esse ofício. Nesse caso eu coloquei primeiro ano ADM, ok? A outra informação que nós precisamos ter no ofício, conforme aquele cronograma específico, é o local em que foi escrito e a data em que foi escrito esse ofício, ok? Então aqui nós temos Palmeira, 10 de junho de 2020. A próxima informação então é o destinatário desse ofício. A quem é enviado esse ofício? Nós colocamos aqui de modo especial então um ofício ao senhor de solicitação ao senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro.
Aqui tem alguns detalhes dentro desse campo destinatário. Eu coloquei CC, para quem não sabe, é aos cuidados de. Então você coloca C/C, ok? Outro detalhe é DD. DD quer dizer digníssimo, nesse caso, presidente da República. O cargo a que se refere e a pessoa em que é destinado esse ofício. Nós solicitamos então o que? Uma ajuda financeira para a formatura do curso técnico de administração. Por isso, no primeiro parágrafo aqui, nós colocamos exatamente aquilo que se refere o nosso ofício, que é um pedido de ajuda financeira, ok? Aqui, especificado ajuda financeira. E aqui no próximo parágrafo, então, nós colocamos então a que se refere. Nossa formatura será no ano de 2024, no final do ano, e teremos gastos para a realização do evento, no montante de R$45 mil. Por esse motivo, iniciamos nossa arrecadação já este ano, no primeiro ano, para conseguirmos tal valor no tempo previsto da realização da nossa formatura. Faremos tais arrecadações através de eventos e assim por diante. Explicamos então nesses dois parágrafos aquele pedido. E aí, por último, nós temos como protocolo de escrita do ofício. Protocolo, pessoal, são aquelas regrinhas que são colocadas ali dentro do nosso sistema, do próprio sistema ali de envio de ofício, regrinhas que são colocadas para que seja confeccionado o ofício, o que ele deve ter, como se deve tratar as pessoas. Eu não vou me ater ao mérito disso, que isso deve ficar ao cargo da professora de português ou dos professores que ensinam especificamente a confecção de ofício para vocês. A nossa forma aqui é formatar e confeccionar, ok? Mas dentro desses protocolos, então, nós temos a despedida. Então, nos despedimos cordialmente, desejando um inteligente governo, governo vai parear com inteligente e ficar, portanto, no singular. Inteligente governo a Vossa Excelência, ao mesmo tempo que esperamos o deferimento do nosso pedido. Então aqui nós estamos colocando no final para que ele dê uma resposta afirmativa ou negativa, mas que ele defira o nosso pedido. Então o nosso desejo é que ele dê uma afirmativa ao nosso pedido e nos dê o que ele nos pedimos. E aqui nós temos então inserido então uma assinatura. Então nós vamos agora aprender algumas coisinhas específicas aqui. Quando nós trabalhamos aqui em cima, pessoal, com o cabeçalho, lembra que nós já comentamos sobre isso? Nós temos uma formatação específica aqui para o cabeçalho. Então nós vamos aqui na aba, temos duas formas de acessar o cabeçalho, na verdade, pessoal. A primeira é clicando duas vezes aqui em cima, né, para cima de onde aparece o início do ofício, ou então vindo aqui na aba inserir, ó. Aqui está o cabeçalho. Quando eu clico em inserir cabeçalho, então já me aparecem algumas opções aqui, eu posso inserir uma especificamente, ok? Para mim sair dessa seleção do cabeçalho é só apertar o ESC, pessoal. Aperta o ESC e ele já sai, então já passa direto para o documento, ok? Beleza? Agora nós vamos formatar então a nossa página. Então a primeira coisa que nós temos que lembrar é que tamanho da página que eu estou utilizando. Então vejam lá, quando você vai fazer a impressão desse documento, você tem que lembrar que página tamanho de folha você comprou lá no teu folha de impressão. Normalmente as resmas que nós temos disponíveis no nosso Brasil aqui são as folhas de A4, que são as mais comuns. Então ela já tem um tamanho específico. Aqui nós podemos então configurar as margens desse documento. Ó, aqui, ok? Dentro da aba Design, pessoal, a gente vai encontrar algumas outras formatações de título e assim por diante, como nós já vimos. Mas o que nós estamos vendo aqui é a configuração da página, ok? Então vejam aqui, configurar página.
E aqui nós temos o tamanho da nossa página. É a primeira coisa que nós vamos pensar. Quando nós pensamos na formatação, então nós temos que escolher o tamanho dessa página. Nesse caso aqui, o meu está escolhido um A4. Um A4 com 22 centímetros de largura por 29,7 de altura. Então eu posso colocar isso aí. Mas se eu tenho um outro papel que não está elencado aqui nesse rol de páginas que ele coloca já como tamanho específico, eu posso vir aqui em mais tamanhos de papel e configurar manualmente então o tamanho específico. Só lembrem que quando você faz um tamanho específico dentro do teu Word, você precisa passar esse tamanho específico também para a impressora. Porque se você imagine, você pega faz o teu ofício dentro de um papel ofício, que é maior do que um A4. E aí você vai imprimir no A4, o que vai acontecer? Ele vai estourar as margens, ele vai tentar imprimir para fora do papel. Então não vai dar certo. As configurações da página não vão funcionar. Então você tem que configurar a tua página dentro do Word conforme aquela página que você tem para a impressão do teu documento, ok? Só para deixar isso correto para vocês. Então aqui a gente escolhe então o tamanho do nosso papel. Ok, configurado o nosso papel, aqui pelo tamanho, a configuração da página, nós vamos para a margem. Dentro da margem, então, colocou o que a gente já comentou, pessoal. Você tem que deixar uma margem maior do lado esquerdo, para que você consiga grampear ou furar esse papel e arquivá-lo de maneira correta. Aqui também nós temos uma característica específica que é a margem espelhada, mas é para fazer livros. Isso aí depois a gente vai estar comentando mais para frente para vocês, ok? Mas o que nos interessa hoje é essa aqui. Então, eu tenho uma configuração normal aqui, que é superior de 2,5, a esquerda de 3, direita de 3 e a inferior de 2,5. E é mais ou menos aquela formatação utilizada pelos padrões, pelos protocolos da Presidência da República. Mas eu posso configurar então, aqui dentro das configurações da página, eu posso configurar essas margens de uma maneira rápida através daqui, ok? O que nós vamos fazer? Superior aqui, nós não vamos deixar 2,5 do ofício, nós vamos deixar 3. A inferior pode ficar 2,5. Aqui à esquerda 3, à direita 3, ok? Então configuramos nosso documento já de cara inteiro assim. Beleza, pessoal? Aqui nós temos a orientação do papel, claro. Se você vai fazer uma planilha, é melhor que seja em modo paisagem. Mas como nós estamos fazendo um ofício, ficará no modo retrato mesmo, ok? Dentro do nosso protocolo, o nosso ofício, que é a primeira linha, ele fica alinhado à esquerda. Então os alinhamentos, pessoal, nós vamos encontrar aqui na página inicial, onde nós vamos formatar então o nosso parágrafo. Olha aí, ó, nosso parágrafo. Quando eu seleciono o texto todo, eu estarei fazendo a formatação no parágrafo do meu texto inteiro, ó. Por exemplo, coloquei aqui, alinhei à direita, ó, todo o texto veio para a direita. Coloquei ao centro, todo o meu texto ficou ao centro. Coloquei à esquerda, todo o meu texto ficou à esquerda. Mas o que eu quero fazer, pessoal? Eu quero alinhar parágrafo a parágrafo. Para quê? Cada um tem uma especificidade, ok? Então esse primeiro aqui, ele fica alinhado à esquerda. O nosso parágrafo de Palmeira, que é a data, ele deve ficar alinhado à direita, para que você fique bem visível e separe os elementos em cada um. Este fica alinhado à esquerda mesmo e não tem problema de estar ou não justificado, que é o destinatário. Já os nossos parágrafos, pessoal, aqui nós precisamos fazer algumas configurações específicas, beleza? Vamos lá. Primeira coisa, o meu parágrafo, nós ouvimos sobre tabulação. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é tabular esse nosso parágrafo. Nós usamos por padrão, conforme o pedido lá do nosso documento, da Presidência da República, a tabulação inicial de parágrafo com 3 centímetros.
Então quando eu clico ali em 3 centímetros, automaticamente todo o meu texto selecionado vai estar utilizando a tabulação de 3. Olha aí. Se eu dou um tab agora, nesses parágrafos, ele vai automaticamente parar no meu 3 centímetros, ok? De tabulação. Vejam que já ficou bem mais bacana aí o nosso texto já inicial. Outra coisa que nós vamos fazer, selecionando esse parágrafo, é justificar esse parágrafo. Por que justificar, pessoal? Vejam que quando eu deixo alinhado só à esquerda, ele não termina exatamente na linha. Eu preciso que o meu documento ele esteja apresentável. Então, para que ele esteja apresentável, por se tratar de várias linhas dentro dos parágrafos, eu quero que ele esteja justificado, ok? Aí, ó, justificado. Outra coisa que nós vamos fazer, pessoal, é deixar aqui, por padrão, 1,15 dentro dos nossos parágrafos. Aí, ó, a nossa separação de linhas, beleza? Aqui eu posso aumentar o recuo ou diminuir o recuo, tá? Dos nossos parágrafos. Aqui a gente pode ter algumas outras configurações de marcadores dentro dos parágrafos. Como eu disse, a gente pode ter marcadores, algumas configurações de marcação de linha. Podemos configurar isso, configurar outras coisas especificamente aqui através do nosso parágrafo. Então aqui, ó, tem quebras de linhas, de páginas e assim por diante. Recuos e espaçamentos, múltiplos aqui e assim por diante. Posso fazer outras configurações dentro do nosso parágrafo, mas por hora, dentro do nosso ofício, esse aqui é o que está principal. Para mim inserir então a nossa assinatura, pessoal, eu venho aqui na aba inserir, ó, na aba inserir, e aqui no finalzinho então eu tenho um campo chamado assinatura. Olha aí, ó. E dentro da assinatura então ele aparece algumas coisas que eu posso preencher para que a nossa assinatura seja automática. Então aqui eu coloco o signatário, né, sugerido por exemplo nesse caso eu coloquei a Emily Stadler como representante da turma, mas o nome da pessoa então fica em letra maiúscula aqui. Aqui o cargo do signatário, que nesse caso é o representante da turma, e o endereço de e-mail dela, que eu posso colocar aqui, ok? E aí eu insiro a nossa assinatura. Normalmente com o protocolo, então a assinatura ele fica centralizado dentro da página. Ok, pessoal? E olha que bacana que ficou o nosso ofício. Vamos diminuir aqui para olharmos aí a configuração dele. Olha aí, ficou bem bacaninha, né? Olha aí, a formatação dele ficou bem fácil, bem visual e completamente adequada às normas e protocolos. Ok, pessoal? Por hoje seria isso de formatação que nós teríamos a apresentar para vocês, e nós estaremos então ao vivo dentro dessa live, deixando esse vídeo no YouTube para que vocês possam assistir posteriormente então esse nosso encontro. Beleza, pessoal? E hoje de modo especial então encerramos aqui a nossa transmissão. Olha aí, estamos aí, voltamos e terminamos nossa transmissão por aqui, e vamos guardar então esse nosso vídeo para que ele possa ser configurado posteriormente e deixar para depois então o nosso chat. Beleza, pessoal? Fico por aqui, abraço e fiquem com Deus.